just the rhythm of love. That's the essence of life. In this crowded world, hear my gentle plea. I have returned, come and dance with me. In the first century promise, I lay my claim. Together as a one, we'll never be the same. Wait no more, hear the call. Yes, no more, I'm here for all. Speculate no more, let the truth unfold. I've returned with a story to be told. So lift up your voice. Yep. All right, we're back. Voltamos? How's my sound, Yosh? Perfect. I like perfect. Did I ever tell you I like perfect? Yeah, I'm familiar with it. That's why I like you, even though you're not my type. Because I like people who like perfection. Right, me too. Julia falou, eu gosto de pessoas que gostam de perfeição, por isso que eu gosto de ti. Just share this broadcast with somebody else so that you're not just absolving it all by yourself. Compartilhe essa transmissão com outra pessoa para que vocês não fiquem absorvendo isso sozinhos. Please invite other contacts to share with us today. Por favor, convidem outros contatos para compartilhar conosco hoje. Speaking of good looks, Falando de olhares, de aparência boa, don't I look pretty today? eu não estou bonito hoje. See, what happens is this is Rivka's first haircut Esse aqui é o primeiro corte de cabelo da Rivka, after she had her accident. depois que ela teve o acidente dela, né? She thought she did a bad job. I think it's great. Ela pensou que fez um trabalho ruim. Eu acho que tá ótimo. I think she did a great job. Eu acho que ela fez um ótimo trabalho. That's what I'm trying to say. I've been trying to tell you. I'm the prettiest shliach east of the Mississippi. That's what I've been trying. You guys haven't been listening. Eu sou o cholê mais bonito do oeste do Mississippi. Vocês não estão ouvindo o que eu tô falando. Anyway, let's get back into reality. Enfim, vamos voltar para a realidade. So I've entitled this teaching, and I'm going to ask our brother Nehemiah to keep it handy. Eu intitulei esse ensino, eu vou pedir para o Nehemiah deixar aqui na mão já. We are watching it up on the screen here, so we have all the notes. We'll be doing that from now on. Então, nós estamos assistindo na tela, nós vamos botar as notas aqui, daqui para frente. Do we remain unredeemed? Nós permanecemos não redimidos. You're getting it up on the screen, right? On the screen share. Yeah. And just keep it handy. We'll go in and out. Do we remain unredeemed? I believe this is part 62, if I'm not mistaken, right? Nós continuamos sem redenção. Acho que essa é a parte 62. Yes. In our ongoing series on the return of Yahusha. Na nossa série contínua sobre o retorno de Yahusha. I believe, is am I right, folks? 62? Yep, 62. Yep. There are serious implications Há sérias implicações if the Messiah failed to return in the first century. se o Mashiach falhou em retornar no primeiro século. Or why is the covenant eschatology fulfillment position Ou por que a escatologia, a posição da escatologia completa, why is it the only one that does not portray Messiah as a liar? por que essa posição é a única que não retrata o Mashiach como mentiroso? If Messiah did not return in the parousia, Se o Mashiach não retornou na Parúcia, of 66 to 70 AD, de 66 a 70 AD, then based on the scriptural definition, então, baseado na definição escritural,
If Yahusha did not return in 66 to 70, Se Yahusha não retornou de 66 a 70, then based on the scriptural definition and clarity, então baseado na definição e clareza escriturais, none of us are married to the Messiah. nenhum de nós está casado com o Mashiach. And if he did not return in the first century, E se ele não retornou no primeiro século, we are only pretending to be his bride. nós só estamos fingindo ser a noiva dele. Or, as the world puts it, Ou como o mundo coloca isso, we are simply friends of the Messiah nós somos simplesmente amigos do Mashiach, with benefits. com benefícios. How many know that's not a covenantal relationship? Quem aqui sabe que isso não é um relacionamento de aliança? So let's get this settled deep in our kasha kanishas. Então vamos deixar isso aqui estabelecido profundo nos nossos kishkis. Without the return of Yahusha in the first century, Sem o retorno de Yahusha no primeiro século, we are engaged, we are not a bride, nós estamos noivos, mas nós não somos uma noiva ainda. and we are simply what the world calls non-covenanted friends with benefits. E ainda permanecemos no status que o mundo chama de amigos com benefícios sem aliança. So don't come at me and ask me, why is this so important? Então não vem até mim me perguntando por que isso é tão importante. What bride likes being stood up at the altar Que noiva gosta de ser deixada no altar? What bride likes being left at the altar Que noiva gosta de ser deixada no altar? and stood up waiting for the bridegroom? De pé esperando pelo noivo. Right? No bride wants to wait 2,000 minutes, let alone 2,000 years. Nenhuma noiva quer esperar 2.000 What minutos, happened? quanto mais 2.000 anos. She leaves and has a alleged agreement that's not finished, not consummated. Basically, she's a friend with benefits. Basicamente, ela saiu na rua com um acordo que não foi cumprido, ou seja, ela permanece uma amiga com benefícios do Mashiach ainda. If you then had an unrighteous relationship where there were friends with benefits, you realize in the end it was dung and it was rebellious and it didn't leave you satisfied because there was no commitment, there was no Tu covenant. já teve um relacionamento de amizade com benefícios, você sabe que isso era basicamente esterco, porque no final te deixava com aquela vontade de algo não cumprido, porque não tinha aliança, não tinha continuidade. So, brothers and sisters, Golgotha forgave us by the precious blood in which we were washed and pardoned. Então, irmãos, Gólgota nos perdoou no sangue justo no qual nós fomos perdoados e limpos, But without the return of Messiah, we are merely mas sem o engaged. retorno do Mashiach, nós estamos meramente noivos. Stood up, lied to, left standing at the altar. He told us he'd be back to marry us and never showed up. Deixados para esperar no altar, com a promessa de que ele voltaria para casar com a gente, mas ele nunca apareceu. Yahuwah forbid that would leave everybody that loves Yahusha here in this room and around the world in an unmarried, non-covenantal state. Yahweh não permita, mas isso deixaria todos aqui assistindo nessa sala e ao redor do mundo num estado sem aliança, sem casamento. The problem for the O problema futurists, para os futuristas, misspelled, I'll fix it. tá mal soletrado aqui, mas eu vou consertar. I didn't claim to be the Pope. Eu não alego ser o Papa. I'm not as perfect as the Eu não Pipa. sou tão perfeito quanto o Papa é. The problem for the futurists then is that they claim marital consummation, full covenant O rights, problema com os futuristas, então, é que eles alegam todos os direitos da aliança marital e os direitos da noiva, of de intimacy, intimidade, without being the actual sem bride. serem a verdadeira noiva. The redemption of her spiritual physical A body, redenção do corpo espiritual físico dela, i.e. ou resurrection, seja, a ressurreição, the redemption cannot be a made. redenção não pode ser feita. Because as we are about to see the redemption of our individual, and yes,
the collective body of Yahusha Porque, como nós estamos prestes a ver, a redenção dos nossos corpos individuais e sim coletivos também, o corpo coletivo de Yahusha, individually and us as a family collectively indivíduos, mas também como uma família coletiva, are directly tied to his são return. diretamente conectados com o retorno dele. So in other words, in Scripture, if we are to be resurrected individually and corporately as a Em outras nation, palavras, nas escrituras, se nós temos que ser ressuscitados New Covenant Israel, individualmente e de forma corporal, como o Israel da Nova Aliança, by definition, he must por return. definição, ele tem que retornar. Because for those who don't believe that he has returned, then you are acting as if you're married in a covenant, but in reality, all you are is a friend with benefits. Mas se ele não retornou, então todos aqueles que acham que estão na aliança estão agindo como se estivessem, mas na verdade ainda se mantêm amigos com benefícios do Mashiach. And if Yahuwah isn't dealing with you and giving you the full benefits, not being his wife, but being a mere friend, that ultimately leaves us with the ugly, unthinkable thought that our Father in heaven is practicing some kind of unclean immorality by giving the same covenantal rights to friends that he reserves, and he claims for us to reserve, only for brides. E se Yahweh está lidando conosco, dando os direitos de noiva para alguém que é só uma amiga com benefícios, então isso nos deixa com a feia e impensável realidade que Yahweh está cometendo imoralidade sexual, que ele não quer que nós façamos. So I want to serve notice on all the futurists who really love Yahusha, they really love the Messiah, but they don't believe that he came back, that he left you and your loved ones standing at the altar. I've got news for you. That means Yahuwah is practicing some kind of unlawful intimacy that he forbids for us to practice. We are not allowed to have one wife and 15 heterosexual friends with benefits, are we? E eu dou um aviso para os meus amigos futuristas que amam Yahusha, mas não acreditam que ele retornou. Se ele não retornou, então ele está praticando algum tipo de imoralidade sexual, com intimidade imoral, que ele não quer que nós façamos, porque ele não quer que tu tenha uma esposa e 15 amigas com benefícios, certo? Could put that on the screen, the notes. So the promises of atonement, forgiveness, pardon are related to his sacrifice of his first coming to Golgotha. Então, as suas promessas da libertação através do sacrifício são ligadas ao seu retorno e ao seu sacrifício em Gólgota. But without the literal return of Moshiach to the atmosphere of the earth, not to the earth, to the atmosphere, Matthew 26, on the clouds with power and great glory, Matthew 13, Matthew 24, Luke 13, Luke 21, Luke 17. Without his return, listen, there is no redemption. There is salvation without redemption. And I'm going to prove that to you over the next 7 hours. Mas o problema é, se ele não retornasse na atmosfera da Terra, não para a Terra, mas na atmosfera da Terra, Lucas 16, Lucas 21, Mateus 26, Mateus 13, Marcos 17, Lucas 17, sem esse retorno, sem a parúcia dele, nós não estamos casados com ele, portanto, essas promessas não foram cumpridas. Eu vou provar isso pelas próximas 7 horas. Scroll it up a little bit, please. So again, if there's no return of Messiah, which he said he would do in the first century. Então, de novo, se não há o retorno do Mashiach, que ele disse que aconteceria no primeiro século. I had a man ask me, where does it say in Scripture that he's going to return in the first Tem um cara que century? me perguntou, onde é que diz que ele vai voltar no primeiro século? Sweetheart, I got 100 verses. Where do you want me to start? Querido, eu tenho 100 versículos. Você quer que eu comece aonde? I don't got one. I don't got two. I don't got three. I got 100 verses. I have a book. Eu não tenho um, não tenho dois. Eu tenho um livro sobre isso. Please go to the office and bring me that book. I got a whole book of verses. Eu tenho um livro inteiro de versículos. You want where he says he will not come at any other time except the first century, because he's not the kind of despot to leave his lovely bride sitting and waiting at altar for 2,000 years and engaging with her as if she was his wife. Não há um local onde ele diz que não voltaria naquela geração, porque ele não é um déspota que ia deixar a esposa dele ou a noiva dele esperando no altar por 2.000 anos. Ele não descumpre promessas, ele não é assim. Say this with me up on the screen. Ready? Digam comigo isso na tela. No return equals no redemption. Sem retorno é igual a sem redenção. So you've been taught that you've been redeemed by Calvary. Então te disseram que você foi redimido pelo Calvário. That's what you've been taught. Foi isso que te disseram.
I'm going to prove to you today that is not true. Eu vou provar para ti hoje que isso não é verdade. We were atoned for by Calvary. Nós somos expiados pelo We Calvário. were pardoned by Calvary. Nós somos perdoados pelo We Calvário. were forgiven by Calvary. Perdoados pelo Calvário. We were taken out of the world and transferred into the kingdom of his dear son by Calvary. Nós somos tirados do mundo e transferidos para o reino do Filho amado dele pelo Calvário. But we remained his erusin, Mas nós permanecemos eruzim dele, not a nisuyan. não anisium. Put me back up, please. This book here has 100 verses Esse livro aqui tem 100 versículos that proves he cannot come at any time except when the Romans destroy Jerusalem. I have 100 verses in here. que prova que ele não pode vir em momento nenhum além de quando a Roma cercou Jerusalém. Eu tenho 100 versículos aqui. Write to me for this little booklet. You could write to me, but it's going to cost you $20. Você pode escrever para mim por esse livreto, mas vai custar $20 para vocês. So you ever see these hucksters? You can write in and I'll send it to you. Well, watch this. You can write in and I won't send it to you without $20. Vocês podem escrever para mim, mas eu não vou At least I'm not a huckster. Hello? Pelo menos, If I tell you I'm going to send it to you for free, I'm going to send it to you for free. I'm not a huckster. se eu disser para ti que eu vou te enviar de graça, eu vou enviar de graça, mas eu não sou enganador. So you write in, I'll send it to you for $20. Why? I got printing costs, shipping costs. Why is a crooked letter? Se vocês quiserem o livro, manda um e-mail para mim que eu envio por $20. Ah, por que dinheiro? Porque tem custo de impressão, tem custo de envio. Vocês acham que o dinheiro dá em árvore? The scriptures still speak. As escrituras ainda falam. So why are you not listening? Então, por que vocês ainda não estão ouvindo? Here's the evidence. But you don't want the evidence. You want to continue in grandma's religion and grandma's faith. You're too scared to step out of your comfort zone. So you don't really want this book now, do you? Você não vai querer esse livro porque você não quer evidência. Você está com medo de deixar a religião tradicional da tua avó. Você está com medo da evidência. Você não vai querer o livro, certo? I had an evangelist, my brother David Colon. He goes, send me 20. Teve um evangelista, o evangelista David Colon, chegou I para mim need, e I falou, eu need to quero hand 20. this out on the street when I go witnessing. Send me 20. Ele falou, me envia 20, eu tenho que mandar para a rua. Tem que entregar para as pessoas quando eu estiver testemunhando. So I just made a statement without the return of Yahusha, none of us are married. Então eu acabei de fazer uma declaração que sem o retorno de Yahusha, ninguém aqui é casado com ele. And we're not redeemed. E nós não estamos redimidos. Now I understand that's not what we've been taught. Eu entendo que não foi isso que nos ensinaram. We've been taught that we're redeemed by the blood of the Lamb. Nós fomos ensinados que somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. That's true. We are redeemed by the blood of the Lamb, but there are other parts of our body, soul, and spirit that are not redeemed. Isso é verdade, mas há outras partes do nosso corpo, alma e espírito que não são redimidas. The first coming redeemed our soul. A primeira vinda redimiu nossa alma. The first coming redeemed our spirit. A primeira vinda redimiu nosso espírito. But without the return of Yahusha, Mas sem o retorno de Yahusha, your goof o teu corpo, is really goofed. o teu corpo tá ruim. Let's call your goof goofy. Vamos chamar o teu corpo de pateta. Turn to your neighbor and say, he's accusing me of having a goofy. Olha pro teu próximo e fala, ele tá me acusando de Turn to your pateta. neighbor and say, that preacher's accusing me of having a goofy. Olha pro teu vizinho aí e fala, ó, o pregador tá me acusando de ter um corpo pateta. Or being in a goofy. So yes, I'm not going to argue with you because you're a nice lady. Então, assim, eu não vou discordar de ti porque você é uma mulher legal. All right? Yeah, our spirit was redeemed at Golgotha. Então, nosso espírito foi redimido em Gólgota. Our soul, whatever that is, with 5 senses, was redeemed at Golgotha. A nossa alma, que é os 5 sentidos, foi redimido no Gólgota. I'll even give you this. I'll even grant you this. Our mind was delivered. Eu vou até te dizer, a nossa mente foi liberta. Right? Because we now have the mind of Yahusha. Que agora nós temos a mente de Yahusha. Romans 12:1 and 2, be conformed not to this world, but be ye what? Transformed. So I'll give that to you. All that happened at his first coming. I'll give that to you. Então eu dou para vocês. Tudo isso aconteceu na primeira vinda dele. Agora nós temos que nos tornar conforme a imagem de Yahusha. Beleza. Tudo isso aconteceu na primeira vinda. But what I won't give to you Mas o que eu não vou te dar is the body, or in Hebrew, the goof. é o corpo, ou em hebraico, o guf. And Paul said, Shaul said, may Yahuwah preserve your whole body, soul, and spirit. So if the spirit and the soul have been redeemed, the body remains unredeemed, which means we are friends with benefits because his bride, he fully redeems. Let me say that again. His bride, he fully redeems.
Mas o Sholer Shaul nos diz que ela tinha que redimir o nosso corpo, alma e espírito. E se ainda faltou a parte do corpo para redimir, então nós não estamos completamente redimidos, portanto, permanecemos uma noiva, uma mulher que não é noiva, mas é uma amiga com benefícios, porque Yahweh redime completamente a sua esposa. Now I'm going to step on a few toes. You'll forgive me ahead of time. E agora eu vou pisar em alguns dedões e vocês vão me perdoar com antecedência. Of those of you que tienen amor Daqueles de vocês que têm amor para los animales. pelos animais. Ustedes tienen amor para sus animales. Vocês têm amor pelos seus animais. So you're going to forgive me ahead of time. Então vocês vão me perdoar com antecedência. Because you could swear on a stack of King James Bibles, put the notes up, Você pode jurar numa pilha de Bíblia King James that Romans 8:23 speaks about my cat and my dog. que Romanos 8:23 fala do meu See? gato, do meu That's cachorro. why I asked you to forgive me ahead of time. É por isso que eu pedi para vocês me perdoarem com antecedência. Now I have everybody's attention because everybody in this room had a pet and lost a pet. Look at that. Porque todo mundo aqui Look nessa at the sala way teve look at the way these guys are looking at me. Porque todo mundo aqui já teve um animalzinho ou perdeu um animalzinho. Então olha como tá todo mundo me olhando já. Shaliach, please don't mess with my doggy heaven. Please. Por favor, não mexe com o meu céu dos cachorrinhos, Xolê, por I favor. like you and I want to give you the benefit of the doubt. Eu gosto de ti e quero te dar o benefício da dúvida. Okay, I'll work with you. How's that? I won't be harsh. Beleza, eu trabalho contigo. Eu não vou ser duro. Don't cry. Just promise me you're not going to cry. I want to work with you, okay? Promete pra mim que você não vai chorar. Eu vou trabalhar contigo. And not only that, E não só isso. but the creation or the unsaved men, Não só isso, mas a criação, os homens não salvos, not necessarily the animal kingdom, não necessariamente o reino animal, but we ourselves. Notice the creation is we ourselves. mas nós mesmos. Notem que a criação é nós mesmos. So Shaliach Shaul is comparing we, the believers, Então o Sholer Shaul está comparando nós, enquanto crentes, with the rest of creation. com o resto da criação. So the way I understand this, the rest of creation are the unregenerate men and women that are outside the camp. Da maneira como eu entendo isso, o resto da criação são os homens e mulheres degenerados que estão do lado de So fora do acampamento. let's continue and see if we can see this better. Então vamos continuar para ver se a gente consegue ver isso aqui melhor. But we ourselves who have the first fruits of the Ruach, Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Ruach, we are groaning inwardly nós estamos gemendo interiormente. as we eagerly await for adoption as sons Enquanto nós esperamos a adoção ansiosamente por filhos of the redemption of our bodies. da redenção dos nossos corpos. So I'm not asking for your approval. I'm telling you what the word says. Então eu não estou pedindo para a tua aprovação, eu estou dizendo Now, que if a you palavra want to fala. bring your dog or your cat to heaven, that's fine. I'm not going to argue with you. I got a dog that I'm trying to get into heaven also. Agora, se Yahweh quer trazer teu cachorro para o céu, beleza, não vou discutir. Eu tenho um aqui que eu quero que levar para o céu. I want Bella to go to heaven. Eu quero que a Bela vá para o céu. She. But you can't use this verse. But creation is all creation. No. Look, let's analyze this the way a scholar would. Mas a criação inteira. Não, vamos analisar esse versículo como um acadêmico faria. Let's work our way backwards. Vamos voltar. Our bodies, Os nossos corpos, adoption. We want to be adopted. We want our bodies to be adopted because we are His sons and daughters. nós queremos que nossos corpos sejam adotados porque nós somos os filhos e filhas dele. But in order for our bodies as sons and daughters, those are all humans. There's no animals here. They're all humans. We wait eagerly for Mashiach. Mas para que nossos corpos, aqui está falando de nós, sempre nós, não tem nada a ver com animais, mas os nossos corpos esperamos The animals are ansiosamente not por Mashiach. groaning. The animals are not growing, sweetie. You and I are groaning. The people who have the Ruach are groaning. Os animais não estão chorando, querido. Eu e vocês, quem tem o Ruach, está chorando. Who's groaning? The ones who have the first fruits of the Ruach. Quem que está gemendo? Aqueles que têm as primícias do We are Ruach. working our way backwards. Nós estamos voltando, dando os passos para Okay, trás. stop. If you believe your pet is in heaven, be in peace. But you can't use this verse. Not if you're a scholar. If you're not a scholar and you want to play with the word, you can use this verse. But this is not about pets. This is about the bride, okay? So I don't want to get too far off base. Se tu acredita que o teu animalzinho de estimação está no céu, esteja em paz, mas você não pode usar esse versículo para justificar a tua posição. Isso aqui está falando da noiva de Yahweh, não tem nada a ver com animais de estimação do nada.
So as we work our way backwards, there's nothing here about it's us, it's we, it's the body, it's the sons, it's the daughters, it's those that carry the Holy Spirit. This is all about the new creation, that's us. Então, enquanto nós retrocedemos em todos os versículos, a gente vê nossos corpos, os filhos e filhas de Yahweh, o corpo de Yahusha, a noiva de Yahweh. Nada a ver com animais, é sempre nós que temos o Ruach. And then all of a sudden there's one word, the creation. Aí do nada tem uma palavra, now, a criação. If you want to believe that the whole verse is talking about believers and new creation, and the creation is talking about a zebra, be my guest. I'm telling you, that's not proper hermeneutics, and that's not proper exegesis. Agora, se tu quer dizer para mim que todo versículo fala de seres humanos, mas do nada quando ele fala criação, tá falando de animais, beleza, faça o que você quiser, mas isso não é hermenêutica boa, não é assim que se tira da palavra. So that creation there is them, or the friends with benefits. Então essa criação aí é eles, os amigos com benefícios. Versus us. Versus nós. The friends with benefits are not going to get their bodies redeemed. Hello? Os amigos com benefícios não vão ter seus corpos redimidos. We need the second coming to get our bodies redeemed. Nós precisamos da segunda vinda para ter os nossos corpos redimidos. Keep in mind that this was written in 55 AD. Tenham em mente que isso foi escrito em 55 AD. Before 70 AD. Antes de 70 AD. So the return of Mashiach in 66 to 70 was a yet what? Yet future event. Então o retorno do Mashiach de 66 a 70 ainda era um evento futuro. That event was tied into Golgotha. Esse evento foi amarrado com Gólgota. We were saved, redeemed, pardoned. Nós somos salvos, redimidos, perdoados. Waiting for the consummation or the full marital status where the redemption of our body would occur. Esperando pelo cumprimento futuro daquela promessa, onde a redenção dos nossos corpos ocorreria. At the time Sholiach Shaul wrote this, e no tempo que o Sholiach Shaul escreveu isso, that was still a future event. Isso ainda era um evento futuro. But it was directly tied into the first advent. Mas ele era diretamente conectado com o primeiro advento. Today we look back at this verse. Hoje nós olhamos para trás para esse And versículo. we're not the creation E nós não somos a criação of unsaved men, de homens não salvos, not necessarily the animal kingdom. não necessariamente o reino animal. And we who are the saved part of creation are groaning E nós que somos a parte salva da criação estamos gemendo that the unsaved part of creation, or other men and women, also would be saved and be redeemed, soul, spirit, and yes, body. Nós que somos a parte salva da criação, gememos para que a parte não salva venha para a salvação, para que tenha o seu corpo, a sua alma e o seu espírito redimidos. The ones who have the ruach are the ones groaning, not the animals. Aqueles que têm o ruach são aqueles gemendo, não os animais. The ones who have the ruach are groaning. Aqueles que têm o ruach estão gemendo. Now, that event Agora, esse evento was tied into Golgotha. estava amarrado com Gólgota. And at the time this was written, the second coming was still future. E no tempo que isso foi escrito, a segunda vinda ainda era futuro. However, today we look back, No entanto, hoje nós olhamos para trás, as we have been atoned for by his first advent, já que nós já fomos expiados no seu primeiro advento, and thankfully we have been redeemed in our bodies, e felizmente nós fomos redimidos nos nossos corpos, awaiting the glorification that will take place when we enter his house. esperando a glorificação que acontecerá quando entrarmos na casa dele. So the first coming pardoned us and atoned for us. The second coming redeemed our body. But wait, we've got to die to inherit the second part of the promise. Então, a primeira vinda, Gólgota, redimiu nossas almas e o nosso espírito, e a segunda vinda redimiu os nossos corpos. Mas espera, nós ainda temos que morrer para ter o cumprimento da segunda parte da promessa. You don't get the second part of the promise or the new body until you lay down your first body. That's the deal. Yahuwah is not up there saying, let's make a deal about theology. He's saying, no, this is the deal. Você não consegue o teu corpo glorificado antes de deitar esse corpo não glorificado. O Yahweh não está lá em cima querendo fazer um acordo. Ele fala, não, o negócio é o seguinte. Let's make a deal. He's saying up there, all the young dudes, this is the deal.
Ele não tá lá em cima querendo fazer um acordo. Ele tá falando, não, o acordo já foi feito. O negócio é o seguinte. Anybody ever hear that song? All the Young Dudes? Who did it? I bet you Chris knows. Who did All the Young Dudes? I'll give you a hint. DB. Initials DB. Yeah, he'll figure it out. I'll give him a few minutes. So, so we have been forgiven. Put me Então, back up. nós somos perdoados. And we have been given, because Yahushua did return, E porque Yahushua voltou de fato, we have received our glorified bodies. nós recebemos os nossos corpos glorificados. What are you laughing? Are you laughing at me or with me? What's wrong with you? She's laughing. Não tá rindo. But we have, in order to get our house, to be clothed with our heavenly house, we have to go through the process of the death. When the scriptures speak of death, it's actually a definite article, the death. Mas para nós conseguirmos a nossa casa, para vestirmos a nossa casa, a nossa habitação perpétua, nós temos que deitar o nosso corpo. Nós somos libertos da morte. Quando fala da morte no Novo Testamento, tem um artigo definitivo, a morte. But the redemption of our goof, mas a redenção do nosso goof was only for those who were redeemed from sin and from enemy status at the first coming. In other words, the second part, the redemption of your body, is not available for those who have not first been cleansed and brought back from enemy status to friendship status by the first coming. See, you need both comings to enter the kingdom of Yahuwah. A redenção da nossa alma e do nosso espírito veio no primeiro advento, mas a promessa, a segunda parte da promessa, o retorno do Mashiach é só para aqueles que foram tirados do status de inimigo e viraram amigos de Yahweh, ou seja, foram elegíveis para receber a sua mansão perpétua. Precisa das duas vindas para entrar no reino, porque você tem que ser justificado por uma e receber o corpo perpétuo pela segunda. You need both comings to enter the kingdom of heaven. Você precisa das duas vindas para entrar no reino do céu. Because if he does not come back at some point. Porque se ele não voltar em algum momento, I said if he does not come back at some point. Se ele não voltar em algum momento, in your understanding or in your theology, no teu entendimento ou na tua teologia, your body will die and it'll stay in the grave because your body has to be redeemed. O teu corpo vai morrer e ficar na sepultura porque ele tem que ser redimido ainda. The spirit was redeemed. O espírito foi redimido. The being was redeemed. O ser foi redimido. But if Yahushua did not return, and he never will return because he said, I'm going to return in a specific time, at a specific century. Therefore, when you die, you have no hope of a new body and you have no hope of a resurrection. So you're either going to come around and repent of futurism in order to receive and understand that the resurrection and the redemption of your body is tied into the second coming, even as the redemption of your spirit and your soul was tied into the first coming. You need both comings, I believe, to enter the New Jerusalem. Então, Yahushua não só não retornou, como ele não vai retornar, porque ele falou, ele vai retornar num século específico quando certas coisas específicas acontecerem. Então, sem o retorno do Mashiach, você não tem a esperança do corpo celestial, do corpo aperfeiçoado. Então, ou você vai dar a volta por cima e superar o futurismo e se arrepender dele, ou você vai continuar nesse status de amiga com benefícios de Yahweh não redimida no corpo. Você não vai ter a possibilidade do corpo perpétuo, porque isso só acontece quando ele volta. I would liken it on to the new birth. Eu assemelharia isso como ao novo nascimento. How many births do you need? How many new births do you need to live forever? Quantos novos nascimentos você precisa para viver para sempre? How many births do you need to live forever? Quantos nascimentos você precisa para viver para sempre? 2. You need to be born of the water, meaning your mother's womb, and baptized, and then you need to be born of the Spirit. 2. Você precisa nascer da tua mãe, Right? da água, naturalmente, e depois With você me? tem que nascer do Espírito das águas. You need 2 births. Você precisa de 2 nascimentos. Okay, so how many redemptions do you need? Então, quantas redenções você precisa? How many redemptions do you need? Quantas redenções você First, precisa? you need to be redeemed from being an enemy of Yahuwah, Primeiro, você precisa ser redimido de ser um inimigo de Yahweh, washed in the blood, lavado no sangue,
brought back into friendship covenant with him, e trazida para a amizade na aliança com ele. getting feedback on your end, Josh. But Yahuwah didn't forget the body. Mas Yahweh não esqueceu do corpo. He's going to redeem body, soul, and spirit. Ele vai redimir o corpo, alma e espírito. So if some of you who think I'm crazy and teaching that he came back in the first century, well, here, not only are you just a friend with benefits, your body remains unredeemed because the scriptures teach that when he returns, the dead will rise. Stop trying to figure out how they'll rise. But the point is, whatever new body you're going to get is going to be given at his return. Yes or no? Então, se vocês acham que é The loucura, new body was not going to be given at the first coming. The new body was going to be given whenever that is at the second coming. então, se vocês acham que eu tô maluco ensinando que ele voltou no primeiro século, então, das duas, uma. Ou vocês vão continuar não redimidos, porque se ele não voltou naquele tempo, ele não volta mais, porque os requisitos não existem mais. Ou vocês vão entender o fato de que o corpo perpétuo não vem na primeira vinda, ele vem na segunda. Na primeira vinda você é justificado pelo sangue, na segunda vinda você recebe o corpo celestial. Para de tentar entender como que os mortos vão ressuscitar. O corpo perpétuo vem com a ressurreição dos mortos. You hear that little feedback? I think it's in his head, right? Maybe on your end, Josh. I'm going to try to restart the microphone real quick. Okay. Today we look back as we have been atoned for and bodily redeemed, awaiting our glorification. In other words, what I'm trying to tell you, friends, can't hear you. Can't hear you. He says, let me back in. What I'm trying to tell you is that, and try to stay with me because you might lose me here. Testing 1, 2. Can you hear me now? Yep. What I'm trying to tell you, friends, O que eu estou tentando dizer para vocês, amigos, is that the redemption of our body occurred in the first century. é que a redenção do nosso corpo ocorreu no primeiro século. Write it down. He's trying to tell us. Escreve aí. Ele está tentando nos dizer. Write it down. He's trying to tell us that Escreve our aí. body was redeemed Ele está tentando nos dizer que o nosso corpo foi redimido in the first century. no primeiro século. So you have to be born physically and die physically to inherit the redemption of the body, which was not accomplished at the first advent. It was accomplished at the second advent. Então você tem que nascer fisicamente e morrer fisicamente. Ser redimido fisicamente, que não aconteceu no primeiro advento, mas isso só acontece com o retorno dele no primeiro século. So let's do this again. He came twice. Então vamos de novo. Ele veio 2 vezes. You are not born until way after the second coming. Vocês não nasceram até muito depois da segunda But in vinda. order to inherit the benefits of both the first and second coming, Mas para herdar os benefícios tanto da primeira quanto da segunda vinda, you had to first be born. Your mother and father had to make love. vocês primeiro tiveram que nascer, o teu pai e a tua É mãe okay tiveram que fazer to say that? amor. Am I allowed to say make love? Or do you guys prefer the S word? Vocês preferem a palavra com S ou fazer amor? O que vocês So preferem? they made love, Então, teus pais fizeram amor, and then you were born of the Spirit. e aí então vocês nasceram do Espírito. So you were redeemed from being an enemy, Então vocês foram redimidos de serem and you inimigos. restored to friendship with benefits. E aí foi restaurado como amigo com benefícios. But Yahuwah doesn't give friends with benefits to friends. Mas Yahweh não dá benefícios amigos com So benefícios. now, the same way you were born to inherit the promises of his death on Golgotha, you have to die to apply the redemption of the body. Listen, look up, up and away in my beautiful balloon, where to inherit the promise of the redemption of the body, which occurred at the second coming. You've got to die to inherit that part. Você já foi redimido através de Gólgota. A tua alma e teu espírito já foram redimidos. E o teu corpo também, depois do primeiro século. Mas para tu conseguir chegar nesse aspecto redimido, teu corpo perfeito celestial, você tem que morrer primeiro. Essa é a tua parte do acordo. Just like you had to die to self.
Assim como tu teve que morrer para si, to be born of the Spirit. para nascer do Espírito. Right? You have to die to self, right? Você teve que morrer para si mesmo, certo? To be born of the Spirit. Para nascer do Espírito. What I'm saying is, it is finished, really is finished. O que eu estou dizendo é que o que está terminado realmente está terminado. All your sins were forgiven, all your iniquities were forgiven, and you got your body, your new resurrection body was purchased for you at the return of Yahushua when the wedding supper of the Lamb took place in the clouds. Revelation 19, read it. He's coming back on horses and coming in the clouds. All that wedding, that chuppah, the marriage chuppah that took place in the clouds of 70 AD. He told Pilate, you will see the Son of Man coming in the clouds with power and great glory, and I'm going to marry my bride in the clouds of the first century. And that's when your body was redeemed. Now, you're not going to get that reward until you agree to die physically. O que nós estamos tentando dizer aqui é que tu foi redimido completamente em Gólgota, mas a redenção do teu corpo acontece em Apocalipse 19, quando ele retorna nas nuvens de poder e grande glória. Ele falou para Pilatos, tu vai me ver voltando no Shamayam, nas nuvens de poder e grande glória. O casamento do Cordeiro, a roupa do casamento, todas aquelas festividades, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. I agree. Abba, can we agree in about 30 years, maybe? A gente pode concordar daqui a uns 30 anos. I agree. I've been redeemed. My body is waiting for me. Eu fui redimido, meu corpo foi comprado para mim. I agree. Eu concordo. But being a nice Jewish God, mas sendo um Deus judeu legalzinho, can we do a little business? A gente pode fazer um negocinho, eu e tu? I agreed to die and get my redemption body that you gave me when you returned in 70 AD. How about 20 years? Give or take. Más ou menos. Eu concordo em morrer. Mais ou menos? Receber o meu corpo perpétuo, mas daqui... Deus judeu, usted dice, Deus judeu, mais ou menos 20 anos, mas eu quero 20, eu quero 50 anos. Pode ser daqui a uns 25 anos, por favor? Tem como? I know how some of you Jewish negotiators deal with you. I'm in your closet, trust me. I'm one of those mothballs hiding in your closet. Eu sei como vocês judeus negociam com Yahweh. Eu sou uma das traças no seu guarda-roupa. They like me now. O que vocês acharam de mim agora? I like you, Marilyn. You're my kind of cheerleader. We love you, Shalia. You're my wife. You're not a cheerleader. Oh, no. Be quiet. All right, you want to double as a cheerleader? Go ahead and double. Double up as a cheerleader. But guys, it's so simple. It's there all the time. It says we are groaning for our final physical redemption. Mas pessoal, é tão simples, está lá o tempo inteiro. Nós estamos gemendo pela nossa redenção física também. Yoshin, keep tabs on your end because we were getting. Let's see what happens. What's happening precisely so I can try to do something about this. Well, don't worry about it. I mean, focus on your translation. I'm just letting you know. Okay. It's not that bad that we can't perform. You have a fan in the background? Yep. That's what it is. Well, it's If I the turn summer. it off, I'll die. It's the summer there. You want them to schwitz? Oh, I'll pass out live. Exactly. They could schwitz and pass out. Are you going to be responsible for their schwitzing? Today's message. Okay, I got to change the message because Mariamne wants everybody to schwitz. It's called Mariamne killed the radio star. Eu quero Mariamne killed the radio star. Killed the radio star. Eu vou ter que mudar a mensagem que a Mariamne quer que todo mundo soe aqui até a morte. Eu vou mudar. Vou botar o título. A Mariamne matou os astros do rádio. I did not say that. But it is pretty intense, Yosh. I don't know what you're doing there, bro, but that's sweating more, manipulating the controls. All right. Romans 8:23 is the only verse Romanos 8:23 é o único versículo to use the exact phrase redemption of the body a usar a exata frase redenção do corpo in the Brit Hadashah. na Brit Hadashah. Please put the notes up. Let me say that again. Romans 8:23, not about the animals, but it is about the only verse in the entire New Testament Esse é o único versículo no Novo Testamento that speaks about the literal redemption of the literal body. que fala da redenção literal do corpo literal.
Now, there are many other passages in the Brit Hadashah Agora, há muitas outras passagens na Brit Hadashah that describe the same event, que descrevem o mesmo evento. the final physical setting free or transformation of the mortal body, unmortal body at the Messiah's return. Essa final libertação física ou transformação do corpo mortal no retorno do Mashiach. Are you still with me? Estão comigo ainda? There's only one verse in the entire Brit Hadashah where you see the words, the redemption of the body. There's only one verse, and we just read it, Romans 8:23, Romans 8:23, Romans 8:23, Romans 8:23. Só há um versículo que fala sobre a transformação, a redenção do corpo. Esse é Romanos 8:23. But the concept is mentioned in several other places. Mas o conceito é mencionado em vários outros lugares. Again, let's not lose focus. Without the return of Yahusha, your physical body does not know any redemption or resurrection. You will be left in the grave as a banana peel, and there will be no hope beyond the grave except the concept of the fact that your spirit will be with Yahuwah and you're forgiven. But 1 Corinthians 15 is clear. If there's a physical body, there's going to be a new spiritual body given to you from heaven that will allow you to live with Enoch and that will allow you to live among the angels. And that is dependent on his return. So why are we so focused on his return? Now you're beginning to understand why. Se tu não acredita que o Mashiach voltou, se ele não voltou, o que está basicamente acontecendo é o seguinte: você já foi redimido no espírito, você já foi feito elegível, só que o teu corpo ainda vai permanecer uma casca de banana dentro do chão, porque o corpo redimido, ele depende do retorno do Mashiach. Se ele não retorna, tu não tem acesso a esse corpo celestial que te permite viver entre Hanok, entre os anjos, que te permite viver junto de Yahweh. Ah, mas por que vocês focam tanto no retorno do Mashiach? Agora vocês estão começando a entender. Sem o retorno, nós não temos o corpo redimido que nos foi prometido. I love Philippians 3:21. Eu amo Filipenses 3:21. One of my favorite verses. And those of you in this Kehillah can follow it. Um dos meus versículos favoritos, se vocês nessa Kehillah podem seguir isso. As I navigate, you can see exactly what I'm doing. Enquanto eu navego, vocês conseguem ver exatamente o que eu estou fazendo. Philippians 3:21. You don't have to put it on the screen. Filipenses 3:21, you said? 3:20 and 21. Filipenses 3:20 e 21. Right. Leave the notes on the screen. But grab your scripture so you can look it up, because we want to verify everything by the word. Mas peguem as suas escrituras para que a gente possa verificar, porque a gente quer verificar tudo pela palavra. Grab your scriptures if you're at home. Grab your scriptures and verify everything we're sharing. Peguem as suas escrituras e verifiquem tudo que eu estou compartilhando. So we see a direct connection between Messiah's second coming and our new bodies. Então nós vemos a exata conexão entre a segunda vinda do Mashiach e os nossos novos corpos. Look at the screen. For our labor and behavior is from the Shamayam. Pois o nosso trabalho e comportamento é do Shamayam. From the Shamayam, we are looking and eagerly awaiting Do Shamayam nós estamos olhando e ansiosamente esperando the return of the Savior, pelo retorno do Salvador, the Master Yahushua HaMashiach. o mestre Yahushua HaMashiach. Okay, so verse 20 tells you this is a parousia verse, right? Então, versículo 20 e 21 dizem que esse aqui é um versículo da Philippians parúcia. 3:20. Philippians 3:20 gives you the context. Filipenses 3:20 te dá o contexto. We are waiting. This was written in about 55 AD. We are waiting for the Messiah to return because something was not provided for at his first coming, somebody. Nós estamos esperando porque algo não foi provido na primeira vinda dele. Algo ainda não nos foi dado. And then verse 21 tells you exactly why we are waiting for his second coming. E aí o versículo 21 te diz exatamente por que nós estamos esperando a segunda vinda dele. When he returns, he, Quando ele retornar, quem? Ele retornar. Will change our poor, lowly goof Ele mudará o nosso corpo pobre e baixo, body, that it may be refashioned just like his new esteemed goof or body. para que ele possa ser refeito de acordo ou segundo a imagem do seu I love novo it. corpo Notice, estimado.
I love it. According to his own working and his own power, De acordo com o seu próprio poder e a sua própria feita, by which through his own authority and power he is able pelo qual, através da própria autoridade e poder, ele é capaz to subdue all things under his control. de subverter todas as coisas abaixo do controle dele. So verse 20 says he's returning. Então, o versículo 20 diz que ele está retornando. 21, he says he's returning to redeem our body, Versículo 21 diz que ele está voltando para redimir nossos corpos. which proves our body was not redeemed at his first coming. O que prova que nossos corpos não foram redimidos na primeira vinda That's dele. proof, right? Isso é prova, certo? Not only that, Não só isso, is proof mas isso é prova that without his return, que sem o retorno dele, our bodies remain unredeemed. os nossos corpos permanecem não redimidos. And then he says, but some of you standing here will not die until you see the Son of Man return in power and glory. Matthew 16, verses 27 and 28. In other words, he put himself in a box. He told you, if I don't return in the first century, I am a false prophet. Let me say that again. If I do not return in the first century, I am a false prophet, and you are a fool for believing me. E nesse quesito, ele basicamente se colocou num local, numa caixa. Ele diz tudo isso tem que acontecer quando? Nessa geração. Mateus 16. Mateus 17. Eu tenho que voltar no primeiro século. Se eu não cumprir a minha própria timeline, o meu próprio padrão de tempo, eu sou um falso profeta e vocês são tolos por acreditar no que eu estou falando. And how many times did Yahushua arrive in the first century? E quantas vezes Yahushua chegou no primeiro século? Twice. Duas The vezes. first time to redeem us and forgive us. A primeira vez para nos redimir e nos perdoar. The second time to redeem our body. A segunda vez para redimir os nossos corpos. Separate missions. Missões separadas. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. If we had done it the first time, we would have all died then. Sholech, is my sound still messed up? Yes. No, it sounds better. It's still, But I still I will log back in because I connected the other microphone to see if it works. still messed up. Possible shit. I don't think it's coming out of those speakers behind the TV. Yeah, because Nehemiah, check up on everything. Move around. it's primarily out of my right here. And that's It's Yoshi. This is- Okay. Okay. Philippians 1:23. Yoshi's gonna switch mics. No, I'm gonna let Nehemiah handle it. I can't. No, I'm just to prove that it's I'm not omnipresent. I'm gonna let him handle. Is my sound better now? I'm paying him top dollar. He's got to earn his money. It's fixed. Riparado. Glory, 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 glory. Philippians 1:23. Let's keep moving. Philippians 1:23. Filipenses 1:23. Same book. Mesmo livro. Look at the Jumbotron. Olha aqui a tela grande. See, we go big time. We don't just have a TV. We have a Jumbotron. A gente não tem só uma televisão, nós temos um Jumbotron, Jumbotron. Philippians 1:23. Filipenses 1:23. For I am torn between two desires, Pois eu estou dividido entre dois desejos: to be absent from the earthly body estar ausente do corpo terrestre and to depart and be with Messiah, e partir e estar com o Mashiach, which is far better. que é muito melhor. But to remain in the body is more needful for your mentoring and your discipleship. In other words, you need me. Mas permanecer no corpo é mais necessário para o crescimento do corpo. Em outras palavras, vocês precisam de mim ainda. Sholiach Shaul is saying, if I stay in this body, it's better for your growth and your progress. O Sholechel está dizendo, se eu permanecer nesse corpo, é melhor para o seu crescimento e o seu progresso. So I am torn. I want to stay in this decrepit, decaying body, Então eu quero ficar nesse corpo decrépito e decaindo, but my desire to have my new body mas o meu desejo de ter o meu novo corpo is also a great desire. também é um grande desejo. So I'm kind of torn Então eu estou meio dividido. to stay in the old body or to help you guys or to be with the new body and to work with Enoch and Elijah and Elisha in building the kingdom and being in the kingdom. Eu estou dividido entre permanecer nesse meu corpo pequeno, pútrido e que vai decair, mas trabalhar com vocês, ou ir para trabalhar junto com Hanukkah, com Eliarro e construir o reino e estar lá direto.
So let me rephrase Philippians 1:23. Então deixa eu refrasear Filipenses 1:23. To be absent from the earthly body Ser ausente do corpo terrestre and to be with Messiah e estar com o Mashiach by the redemption of this current body pela redenção deste corpo atual was Paul's desire. era o desejo de Paulo. But of course, Yahushua had not yet returned. Mas claro, Yahushua ainda não tinha retornado. He was waiting for his redemption body. Ele estava esperando pelo seu corpo de redenção. This did not happen Isso não aconteceu as a result of the first advent. como resultado do primeiro advento. So that term, the redemption of our body, only appears once. Então esse termo, a redenção do nosso corpo, só aparece uma vez. But these other verses speak of the same concept in a different word forms. Mas esses outros versículos falam do mesmo conceito em formas diferentes de palavreado. 1 Corinthians 15, 1 de Coríntios 15, verses 51 through 53. do 51 ao 53. 1 Corinthians 15, 51 to 53. 1 de Coríntios 15, do 51 ao 53. Please grab your scriptures so you can look it up. Peguem suas escrituras para que vocês possam olhar. It describes, and we'll read it, describes the mystery Isso aqui descreve o mistério where the dead will be raised imperishable, onde os mortos serão levantados imperecíveis, and we, those with Shaliach Shaul alive in the first century, we, that's the audience relevancy, he's not talking to us, he's talking to them. This is for us, but not to us. Let me say that again. This is for us to study and to get there, but this is not to us. It's to the saints of the first century, which is why he used the inclusive term we. We shall be raised imperishable. We shall be changed, meaning it was the expectancy of the event happening at the second coming in our lifetime. Ele está usando o termo nós, mas ele não está falando de nós como todos os crentes do mundo de todas as eras. Ele está falando dentro daquela mesma geração. A relevância da plateia. Nós, o termo inclusive, ele estava se incluindo nesse grupo. O povo que seria mudado, que seria levantado imperecível. O povo que seria transformado num piscar de olhos. Por isso que ele usa esse termo inclusivo. Nós. Isso não foi escrito para nós. Isso foi escrito por nós. Ele estava escrevendo para eles lá naquele tempo. Se incluindo no meio. These verses describe the mystery Esses versículos descrevem o mistério where the dead will be raised, onde os mortos serão the levantados living will be changed at the parousia, e os vivos serão mudados na parúcia, when mortal puts on immortality, enquanto o mortal veste a imortalidade, when corruption puts on incorruption. onde a corrupção veste a incorrupção. And this redemption did not happen at the first coming, E essa redenção não aconteceu na primeira vinda dele, because the language of 1 Corinthians 15:51 is future. porque a linguagem de 1 de Coríntios 15, do 51 ao 53 é We futura. ainda. will be changed. Nós seremos mudados. We will future put on immortality. Nós vestiremos futuro a imortalidade. Immortality. Imortalidade. So that didn't happen until 66 AD. Shaliach Shaul is writing to the Kehillah in the 50s. Isso só aconteceu em 66 e o Sholiach Shaul estava escrevendo para uma congregação nos anos 60 e poucos. So that proves two things. He expected the return of Yahushua in his lifetime. Isso prova duas coisas. A primeira é que ele esperava o retorno de Yahushua no tempo In de his vida dele. lifetime. No tempo de vida dele. That is the doctrine of imminency. Essa é a doutrina da iminência. Not 2,000 years later. Não 2000 anos depois. Because all the we that he was talking to would be dead within 100 years. Porque todos aqueles dentro desse nós com quem ele estava falando People teriam say, mortos dentro de 100 anos. this preterist stuff started with the Jesuits in the 1800s, and Bubke Rebbe Spucken in the 1900s. It's a new doctrine. Don Preston invented this doctrine. As pessoas falam, não, os jesuítas inventaram Don essa Preston doutrina invented this doctrine.
os preteristas inventaram essa doutrina junto os jesuítas fizeram isso nos anos 1800, nos anos 1900 e pouquinho. O Dom Preston inventou essa doutrina. The Bible says these people that think that way, A Bíblia fala que as pessoas que pensam assim, professing themselves to be wise, they have now become fools. dizendo que eram a si mesmos Who sábios, se tornaram invented the tolos. full preterist doctrine? Quem que inventou a doutrina preterista completa? I showed you a book. Give me that book. Eu lhes mostrei um livro. I'm sorry to interrupt your lunch. Continue eating. Just don't, never mind me. Thank you. Here you go. I got 100 verses. You know who invented the preterist doctrine? Yahusha did. The apostles did. Now, you're right. Religion and the church and your mommy and your grandmoney, nobody taught this, but 1 Corinthians taught this. I'm going to go with 1 Corinthians. How about you? Eu tenho um livro com 100 versículos disso aqui. Quem que inventou o preterismo completo? Yahusha inventou, os apóstolos inventaram. Agora, certo, ninguém ensinou vocês, porque a tua mãe, a tua avó, a religião tradicional não te ensinou isso. Mas adivinha só, 1 de Coríntios 15 te ensinou claramente. Eu vou optar por 1 de Coríntios 15. Paul is saying in 1 Corinthians 15:51 that the first coming did not redeem our bodies. Hello? Paulo disse em 1 de Coríntios Is 15, that not what 51. he's saying? Paulo diz que em 1 de Coríntios 15, 51, a primeira vinda não redimiu os nossos corpos. The Ruach HaKadosh that was writing and speaking and ministering through Sholiach Shaul O Ruach HaKadosh que estava escrevendo, discipulando e mentoreando através do Sholiach Shaul. says we will be changed, we will be immortal when the Master returns, which is by direct identification, something that didn't happen when he died that day on Golgotha. The redemption of the body did not happen on Aviv 15 in 33 AD. It did not happen until 66 to 70 AD at the Parousia. O Ruach, através de Shaul, está dizendo que Right? nós ainda estamos esperando pelo retorno do nosso mestre. Por quê? Porque ele redimirá os nossos corpos. Ele nos dará o corpo como o dele é agora. Ou seja, por definição, Não. quando Yahusha morreu, em dia 15 de Aviv, em 33 AD, ele não redimiu os nossos corpos. Porque se eles estavam esperando em 55, por definição, ainda não tinha ocorrido. Now the futurist says, duh. Agora os futuristas falam, óbvio. Everybody knows the resurrection is going to happen when Christ returns. Todo Duh. mundo sabe que a ressurreição vai acontecer quando Cristo voltar, óbvio. Well, hold your duh. Mas peraí, segura aí. So you knew this 20 years ago without Sholiach Moshe. Oh yeah, the dead are going to rise when Messiah returns. You didn't need me to tell you. You knew this before you came to Goshen B'Tzafon. Vocês sabiam disso antes do Sholiach Moshe? Vocês Yes. sabiam disso antes de vir aqui para Goshen B'Tzafon? Almost you knew this when you were a Southern, Northern, Western Baptist. Você sabia, Amos, quando você era batista das 4 direções? When Christ returns, the dead will rise. Duh. Quando Cristo retornar, os mortos voltam, óbvio. But not so fast. Mas não tão rápido. If you're claiming to be smart, I say to the futurist, you're not so smart. Se tu tá alegando ser inteligente, eu digo para os futuristas, você não é tão That's the inteligente. same thing I tell my goats every time I feed them and they run away from me. Mesma coisa que eu digo para minhas cabras, que eu vou alimentar elas e elas fogem de mim. I say you're not so smart because in the end, you're going to eat when I tell you to eat. Eu You digo could para run from elas, me all you want. eu digo para I'm elas, the vocês não são tão consumer man. inteligentes. I'm the food guy. Eu sou o cara da comida, vocês vão comer quando eu disser que vocês vão comer. So I look into Chunky's eyes and I say, Chunky, Tenho olho nos olhos da Chunky e eu falo, Chunky, you're not so smart. você não é tão inteligente. Not as smart as Moshe Yosef Kanachowski. Você não é tão inteligente quanto o Moshe Yosef quando eu te So the futurists say, oh, okay, but wait a second. Paul says that the redemption of the human believing body will happen in the we generation. When Paul is alive, when Barnabas is alive, when Matthew is alive, when somewhere in that first century, either they're alive or they just died 10 years ago, 20 years ago, no problem. They're coming out of the grave too. Então os futuristas falam que não, é óbvio que os mortos ressuscitam You're not quando so o Messias smart. vier. Só que o Sholiach Shaul falou da geração do nós, ele estava se incluindo quando Paulo estava vivo, quando Mateus, Marcos, Maria estavam vivos. Ou eles tinham morrido pouco tempo antes, beleza, daqui a 20 anos eles vão sair da sepultura também. Not so smart. Não são tão inteligentinhos, não. Because it was Paul's generation that would receive the redemption of their body. Not the generation of Joe Biden, not the generation of Dwight Eisenhower, not the generation of Ulysses S. Grant. Então, quem ia receber a redenção dos Oh, corpos seria It's complicated.
Seria a geração do Sholiach Shaul, não a geração do Joe Biden, do Dwight Eisenhower ou do Ulysses S. Grant. So the futurist is not so smart. Então os futuristas não são tão inteligentes. Because their response to my teaching today is, oh, we always knew when the Messiah would come that the body would be redeemed and the dead would be raised. But Paul says it's going to happen in our lifetime. In other words, in the lifetime of the apostles, in the century. Let me not say lifetime because some of them died. But in the century of the 12 apostles. Turn to your neighbor and say, century of the 12 apostles. Então os futuristas vão responder esse meu ensino hoje dizendo, não, a gente sempre soube que a redenção do corpo, a ressuscitação dos mortos viria quando o Mashiach voltasse. Sim, só que vocês estão esquecendo de que o Paulo falou que na geração dele, não no tempo de vida, porque alguns morreram Century, antes, mas na geração dele, everybody found the na neighbor. geração dele, ou naquele século, ele voltaria. We must be in Mr. Rogers' neighborhood. Nós devemos estar na vizinhança do Sr. Rogers. Wow, everybody found the neighbor. Like a good neighbor. The second coming is there. So you're not so smart Vocês não são tão inteligentes. because you're right. Everybody knew that the body would not be redeemed until Yahushua returned. But because you're a futurist, you can't explain the fact that they believed in the Greek word melo, which means imminent, meaning any second. The apostles believed that Yahushua would come back in the first century. The church didn't believe it. Judaism didn't believe it. Your doctrine didn't believe it. Your brother didn't believe it. Your parents didn't believe it. But the apostles believed it. Então vocês não são tão inteligentinhos, porque vocês dizem acreditar nas doutrinas de Come Yahushua, on, mas vocês somebody. escolhem não acreditar na palavra melo, que significa iminentemente ou instantaneamente. Então, claro, tu não acredita na doutrina, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu pastor, a tua religião não acredita, mas os apóstolos acreditavam nessa doutrina, porque eles tiraram do próprio Yahushua e dos lábios dele. So if I'm a liar, Paul's a liar. Então, se eu sou mentiroso, Paulo é mentiroso. If I'm deceiving people with the preterist garbage, then Peter was a deceiver. Se eu estou enganando as pessoas com esse lixo Olha, preterista, Deus então tá Pedro estava enganando. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Sign me up. That's the most important thing. The apostles taught the first century return. Everybody else doesn't. Wonderful. I'm going to side with the apostles and get away from the everybody else. Os apóstolos ensinavam o retorno no primeiro século, mas ninguém mais ensina. Óbvio, incrível, vou ficar com os apóstolos, não com o resto das pessoas. But there are 7 groups in South Florida that don't teach it, honey. They're not the 12 apostles. They didn't write the scriptures. They didn't write Corinthians. They've been wrong about a lot of stuff. Ah, mas tem 7 grupos no sul da They're Flórida learning que how não to keep their ensinam pants on and be a godly person. Tem 7 grupos na Flórida que não ensinam isso. Querido, eles não eram os 12 apóstolos, eles não escreveram Coríntios, eles não conseguem nem manter as calças nas pernas. Quanto mais me ensinar alguma coisa sobre isso. So now let's go to 2 Corinthians 5:1. Agora vamos para 2 Coríntios 5:1. 2 Corinthians 5:1. 2 Coríntios 5:1. Please turn there in your scriptures. Por favor, vão aí nas suas escrituras. Those of you in here, please look at the Jumbotron. We have a jumbo, not just a TV. This is a Jumbotron. What do you mean not exactly, Refka? If you keep up that attitude, I'm going to return this one, and I'm going to get a 100-inch one. Okay, so humble yourself and go with the flow. Because if you don't come into agreement with me, I'm going to get a 100-inch TV. 2 Corinthians 5:1. 2 Coríntios 5:1. It's up on the Jumbotron. She's laughing. 2 Corinthians 5:1. For we know Pois nós sabemos that if our earthly bayit of this tent, se a nossa casa terrena desta tenda, that's our current body, were destroyed, se o nosso corpo atual fosse destruída, put me up on the screen, we still have a building of Elohayim, nós ainda temos um prédio de Elohayim, a house of bayat not made with hands, eternal in the Shamayim. uma baíta, uma casa não feita com mãos So I was eternas. right about Romans 8:23. It was not about your pets. Look, because it is we who groan. Look at verse 2. It is we who groan. Look at that. It was we who groan. Look at that. I was right all along. Look at that. I love my pets, but I love the word of Yahuwah more than I love my pets. Então eu estava certo em Romanos 8:23. Não é o reino animal que está falando lá, está falando de nós, porque é o versículo 2. I'm sorry to step on toes. I love animals too.
Pois nós gememos, aqui ó, nós gememos. Eu amo animais, mas eu amo a palavra de Yahweh a mais. A gente quer que os animais vão para o céu, mas aqui está dizendo que nós gememos. I love your cat. I love his cats. I love Judy cats, K-A-T-Z. I love all the cats. You just don't love my dog. I even love the video cats. Jelly. You just don't love my dog. Moonlight, I'm gonna dance with you, moonlight. Jelly. Second Corinthians 5:2. For in this we groan. 2 de Coríntios 5:2, por And nisso all nós of creation. I want a new body, but you got to accept Yahushua. No, I want a new body. No, you have to accept Yeshua. All creation is groaning, but only the new creation's groans are answered. Come on, somebody, and help me preach this thing. Então toda a criação geme pelo novo corpo, mas você tem que aceitar Yahushua. Não, mas eu não quero, eu quero um corpo novo. Mas só a criação salva recebe o novo corpo. O resto da criação de Yahweh está gemendo, ou seja, os outros seres humanos não salvos, não se trata dos animais. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our house. Pois nisso nós gememos ansiosamente, desejando sermos vestidos com a nossa casa, Which is from the Shemayim. que é do Shamayam. And then we can sing Kumbaya together. E a gente pode cantar Kumbaya juntos. And it goes like this. É mais ou menos assim. Our house is a very, very, very fine house with 2 cats in the yard. Jelly. It used to be so hard. Who did that? Crosby's, Stills, and Nash. Very good. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our house, Pois nisso nós gememos ansiosamente, desejando sermos vestidos com a nossa casa, which comes from the Shemayim at the return of Yahushua. Why does it come from heaven? Because that's where Yahushua is coming from. In 70 AD, 66 AD, the Parousia is the king coming and staying for almost 4 years. pois nisso nós gememos, desejando ansiosamente sermos vestidos com a nossa casa, que vem da onde? Do Shamayam. Por que ela tem que vir do Shamayam? Porque é de lá que Yahushua volta, de 66 a 70 AD, quase 4 anos de redenção corpórea para todos nós. So that then, Para que então, at the first coming, no, quando? Na primeira vinda? Não. my body was redeemed at the first coming because the Southern Baptist Convention has it in their doctrine. Ah, o meu corpo foi redimido na primeira vinda. Honey porque child, if you don't Convenção believe in the Batista second fala isso. coming, you ain't redeemed. Querido, se tu não acredita na segunda vinda, tu não está redimido. Bad English, great point. É um inglês ruim, mas um ótimo ponto. Well, around Baker County, that's actually good English, actually. Aqui em Baker County é um If- bom inglês, na verdade. If you don't believe that he brought a new body at the second coming, you ain't redeemed bodily. You are redeemed in spirit, but you ain't redeemed bodily. Se tu não acredita que ele voltou no primeiro século, tu não está redimido no teu corpo. Teu espírito sim, mas o teu corpo ainda não. Você ainda vai ter que esperar no chão. So that then when he returns, unlike now, we will not be found naked without his new body, his new resurrection redemption body that he must give us at his return. Up until then, we are naked because this temporary body will disappear and then we will be fully naked. Bones, skull and bones. Come on now. You know what? Some of you, now your antennas go. When you heard the word skull and bones, some of you are, now you're listening. I got you. It took me an hour and a half to get your attention. Para que quando então, diferente de agora, nós não seremos encontrados nus. Nus por quê? De que forma? Porque quando nós vamos para o solo, a gente fica completamente nu, só sobra os ossos. Então, Honey. quando ele voltar, o nosso corpo será completamente mudado. Então, ele tem que voltar para a gente não ser mais achado nu. Honey, Sholiach, you should not bring up George Bush in the middle of your message. Ah, Shulha, você não devia trazer o George Bush na tua mensagem. Skull and bones. Um, So then, unlike now, we're still naked, but praise Yahuwah, he came back when he said he would come back. So we're no longer naked. We just got to die to get the prize. para que então, diferente de agora que estamos nus, nós não seremos mais nus. Ou seja, a gente só tem que Wait a morrer minute. para receber o prêmio. Now, Yahuwah is subject, he's open to negotiation. Agora, Yahweh está aberto à negociação. If you don't want the ultimate prize, the redemption of your body, Se tu não quiser o último prêmio, a redenção do teu corpo, to be clothed with our heavenly body, para ser vestido com o nosso corpo of celestial, immortality and incorruption,
da imortalidade e incorrupção, and you want to see your grandchildren grow up for another 20, 25 years, okay, he's open for business. You can negotiate. mas tu quer ver os teus netos crescerem por mais uns 20 anos, beleza, ele está aberto à negociação. How many know you can negotiate with Yahuwah? Quem aqui sabe que você pode negociar com Yahweh? Ask Abraham. It works. Pergunta para Abraham, funciona? If they're 20, I'll do it. Se tiver 20, eu não If faço. there's 15 righteous, I'll do it. Se tiver 15 justo, eu não vou matar todo mundo. And then Abraham shifted into Jackie Gleason honeymooners mode. One last time. Don't be angry, please. Abba, don't be. How about 10? Aí Abraham foi para a última marcha do negócio. Também, que tal 10, Abba? Não fica com raiva, peraí, só mais essa última. No. Did you hear of King Hezekiah? He bargained with Yahuwah, and Yahuwah says, you win. Já ouviram falar o rei Ezequias, que ele barganhou com Yahweh? E Yahweh falou, não, beleza, tranquilo, fechamos. You got 15 more years to live. Mais 15 aninhos para te viver. Tá You're bom? going to die this year, but you got 15 more years. Você ia morrer nesse ano, mas já que você He's pediu... a você vai loving morrer mais father. You can bargain with him, but bargain with him honestly and respect and say, in the end, thy will be done. In the end, let's bargain, but in the end, thy will be done. Ele é um pai amável. Você pode desbarganhar com ele, contanto que, no fim, que seja feita a tua vontade e não a minha. Verse 4, Versículo 4. 2 Corinthians 5:4. 2 de Coríntios 5, 4. Have your scriptures out. You can verify everything I'm saying. Never take my word for it. Take his word for his word. Abram suas escrituras, nunca acreditem na minha palavra, acreditem na palavra dele. Então, confiram tudo. For we that are in this tent right now do groan. There's that word again. All of creation groans and we groan. But they don't want to come in our way. We came in the right way, but we're still groaning. It's the creation that grows. It's the recreation that groans, not the Bronx Zoo. Pois nisso estamos nós nessa tenda e nós gememos. Então é nós que gememos, a criação de Yahweh. A outra parte da criação que não quer entrar através de Yahushua geme porque eles não querem aceitar. Nós gememos porque ainda não acabou essa parte. Mas essa é a criação, não é o zoológico do Bronx, é o ser humano que ele criou. For we that are in this tent, there's the we again, who are expecting Yahushua. Pois nós que estamos nessa tenda, aqui vai esse nós de novo, tá esperando Yahushua naquele tempo. Because of the weight. Por causa da espera. Now that could be some people heavy. Isso pode ser para algumas pessoas pesado. That could be some people who are as thin as a pole. Isso pode ser para algumas pessoas que são finas igual um poste. The body is heavy because of arthritis. Se o corpo está pesado por causa da artrite, or loss of bone density, ou por causa da falta de densidade óssea, or ovums that don't behave, ou partes do corpo que or não se comportam, fallopian tubes that don't sing. ou tubos de falópio que não cantam. I don't need to go any further. This is the weight. How many know they're fallopian? What are you laughing at? There are fallopian tubes that don't sing. Quem aqui sabe que há tubos de falópio que não cantam? All right, and so the scriptures call this somebody who's heavy with weight. Então as escrituras falam disso, corpos It pesados doesn't mean com fat. It just means heavy with stuff. Aqui não diz gordo, aqui só quer dizer pesado por causa das coisas. And we're groaning to get out. E nós estamos ansiando, gemendo para sair desse corpo. And if you're not crazy in your natural state or supernatural state, I can get you crazy in 5 minutes. Go sit on the 5th floor of any hospital in the United States and walk the corridors. I did it for 2 weeks from one end to the other. Oh! You think it's Phantom of the Opera on steroids. E se vocês não estão loucos ainda para deixar esse corpo, eu vou te dar uma diquinha. Vai num hospital qualquer aí, anda nos corredores por uns 2 diazinhos. You're laughing. My cushion moved, I'm laughing so hard. É grito de todo Stay there, canto. cushion. Now, listen to this. It's a good thing it's not a whoopee cushion. Now, I've walked down the hospital halls. I thought I was in bad shape, and the therapist says, 1 step at a time, Mr. MJ. Eu caminhei nos corredores do hospital e o terapeuta falou, 1 passo de cada vez, querido MJ. And I got sick just going by all the other rooms. E eu fiquei doente só de passar pelos outros quartos. I was like, oh, give up. So this is the body. Everybody wants to leave it, but they don't want to leave it Yahuwah's way. They want to leave it their way. Então todo mundo quer deixar esse corpo, mas ninguém quer fazer do jeito de Yahweh. Eles querem fazer da própria vontade. But rather we who know Yahushua, mas ao invés disso, nós que conhecemos Yahushua, we want to add the other body, nós queremos adicionar ao outro corpo, over our decaying body, verse 4. Sobre o nosso corpo decaindo, versículo 4. That's a covering, so that mortality may be swallowed up by Chayam. Para que a mortalidade possa ser engolida pela Chayam.
Hallelujah. This body is going to be swallowed up by the house of Yahuwah, the house of angels, the house of the rising sun. Somebody give him praise. A mortalidade é engolida pelo corpo perpétuo, pela There carne de Yahweh. is a house in the Shamayam. They call the rising sun. I'm not looking for the one in New Orleans. I'm looking for the one in the Shamayam. Eu não estou buscando a casa em New Orleans, estou procurando a do Shamayam. To put on, we want to be clothed with the body that he has prepared for us, but we got to die. Ay, Nós goodbye. queremos ser vestidos pelo corpo que ele nos dá, mas a gente vai ter que morrer no processo, infelizmente. Why? So that mortality might be swallowed up by Chayam, not to punish us. You got to die. No, I want to swallow it up, man, and give you Zoe life. I want to swallow your arthritis. I want to swallow your melanoma, Yah forbid. I want to swallow all these things and replace it with Zoe life. E por que nós temos que morrer? Não é uma penalidade de Yahweh, é porque ele quer engolir a nossa mortalidade, nos dando vida no processo. Ele quer engolir a artrite, ele quer engolir o melanoma, que Yahweh não permite. Ele quer engolir todas as coisas que nos levam à mortalidade. E isso é um processo. 2 Corinthians 5:5. Watch this. Now, the one who prepared this for us is the one who's returning in our lifetime. So when did the apostles expect Yahushua to return? In their lifetime, which is a lifespan of approximately what? 40, 50? Yes. 2 I Coríntios 5:5. understand that's not what the internet teaches, what the Christians teach, the Jews teach, but it is what our 12 apostles taught. 2 Coríntios 5:5. Agora, aquele que preparou para nós, pelo mesmo propósito, é Elohayam, o mesmo que disse que ia voltar na nossa geração. Os apóstolos estavam esperando que ele retornasse no período de anos de 40 a 50 anos, que consiste em uma geração bíblica. Então, eu sei que ninguém na internet ensina isso, mas os 12 apóstolos ensinavam. Vocês querem prova mais de quê? He that prepared this for us, Aquele que preparou isso para nós, 2 Corinthians 5:5, is the one who has given us the pledge of his Ruach. In other words, the down payment, the 10%, is the seal that when we die, we are going to be clothed with our house from heaven. But we could not claim that promise without 70 AD. Let me say that again. This promise is true and faithful, but could not and cannot be claimed without the return of Messiah in 70 AD. então agora aquele que preparou, que nos preparou para o mesmo propósito é o mesmo Elohayam, que também deu para nós esse depósito do seu Ruach, esse penhor do seu Ruach. Ou seja, o Ruach, ele é basicamente a confirmação de que todo o resto vai acontecer. Então, ele nos deu a promessa, e a promessa é sim e amém, mas ela só acontece quando ele retorna. E o Ruach é o sinal de que ele vai retornar quando ele disse, e que tudo que ele falou vai acontecer, mas tudo precisa acontecer primeiro. So the Ruach is the seal or the pledge that he that promised is faithful and that he that promised will bring it to pass. How many have the Ruach HaKadosh in this room? That's the proof. The proof is inside of you. Então, o Ruach HaKadosh, ele é o sinal que basicamente It's not a confirma bima. que aquele que deu essa promessa é sim e amém. Todo mundo aqui tem o Ruach, então o sinal de que essa promessa e quem a prometeu é fiel está dentro de todo mundo aqui. It's not in the Sidur. Não está no Sidur. The promise is the seal, the pledge of the Ruach. A promessa é o selo do penhor do Ruach. The down payment is a small percentage of the new body, which has 100% of the Ruach, because it is written in 1 John 3:2, brethren, it does not yet appear what we shall be, but we know that when he returns, we shall be like him, for we shall see him as he is, and we will have 100% of the Ruach just like he has. Então, o Ruach é o valor de entrada do financiamento. O Ruach é o valor de entrada do financiamento completo. Ou seja, 1 de João 3, 2 e 3. Pois, irmãos, nós ainda não vemos como seremos, mas quando ele retornar, nós então seremos como ele é. Nós teremos 100% do Ruach, como ele tem 100% do Ruach. Então, a gente ainda não vai, Promises of mas a gente Yahuwah are estará. true and amen. As promessas de Yahweh são sim e amém. Look at verse 6. We are confident. Olha o versículo 6. Nós somos confiantes. Are we acting confident today in this room? We're all confident. Todo mundo aqui tem essa confiança. There's not one doubting Thomas here among us. Não há um Thomas duvidador entre nós. Verse 6, 2 Corinthians 5:6, we are confident knowing what? Knowing that Messiah returned. Nós estamos confiantes, 2 de Coríntios 5:6, portanto, estamos sempre confiantes do quê? Que quando Mashiach voltar, Knowing that we are home in the body, sabendo que nós estamos em casa no corpo, we are absent from Yahuwah.
Nós estamos ausentes de Yahweh. Verse 8, but we are confident Versículo 8, mas nós estamos that confiantes when we are absent from the body, que quando estivermos ausentes do corpo, we will be present with Yahusha. nós estaremos presentes com Yahusha. We're not hoping, we're not thinking about it, we're not contemplating. We are confident. Why? Because soon Hebrews 9:8 says, he that shall come will come, and he will come apart from sin unto the redemption or deliverance of the body to all those who wait for him. He returned not for sin, but for the redemption of the body. Então, nós esperamos confiantes porque Hebreus 9:8 fala, aquele que disse que viria, virá, e ele virá para a redenção do corpo daqueles que Somebody amam ele. praise him Então, today. por que ele retornou While it is também? called today. Por que ele retornou também para redimir os nossos corpos? Yes. And now we can take comfort and we are confident that the body has been redeemed. All he's doing is waiting for us to fulfill our days. Not to die, to die, to die. No, he's waiting for us to fulfill our allotment of days. And then that body that has been redeemed will put on his house. We will literally put on his body and his house. Agora que nós temos essa certeza de que Come on. Yahusha já retornou, se ele só está esperando que nós cumpramos a nossa parte do acordo, não para morrer a famosa e temerosa morte, não, ele está esperando que nós passemos pelo processo natural das coisas, que a imortalidade, que o mortal vista a imortalidade, até que o nosso período de tempo termine. Ele só está esperando isso para nós estarmos junto com ele. Watch this. We're going to read what I just preached. Nós vamos ler o que eu acabei de pregar. This refers to the groaning in our current earthly tent, our mortal body. Isso se refere ao gemido do nosso corpo, da nossa tenda I just terrestre. preached this. I'm just summarizing. Longing to be clothed over it with our heavenly dwelling, his house. Eu já acabei de pregar isso, estou só resumindo. Ansiando para sermos vestidos com a nossa casa celestial. The redemption, so that is what the mortal may be swallowed up by life. Isso é para que o mortal seja engolido pela vida. Verse 8, absent from the body equals be presence in to be in the presence of Maria. Versículo 8, estar ausente do corpo é igual a estar presente na presença do Mariá. Redemption of the body not only buys us back, A redenção do corpo não só nos compra de volta, but returns us to the body, to the maker, to the sender. mas ela nos devolve ao Ready? Criador, One, aquele que two, three. fez. Return to sender. Address unknown. So there you go. He buys us back. Então ele nos compra de volta. He returns us. We're clothed with our new house, and death is swallowed. See, death is not eliminated. Listen, death is swallowed by life. Ele nos compra de volta, ele Death redime doesn't nossos turn to corpos. life. Death doesn't turn to life. Death is swallowed up under the covering of life. E a morte não desaparece, ela simplesmente é suplantada pela cobertura da vida. A morte não vira vida e ninguém mais morre. Não, a morte ainda acontece, é a parte natural do ser humano. Mas uma vez que ela acontece, a vida engole ela, ou seja, a vida prevalece. So we turn to sender, we go back to our creator and maker. Então nós voltamos para o remetente, nós voltamos para o nosso Criador. Then the groaning comes to an End. when we are returned to our sender. Então a morte chega ao fim quando nós somos devolvidos ao nosso remetente. This occurred in 66 AD, and for those of us after 66 to 70 will occur at our physical death. Isso ocorreu em 66 AD e para o resto de nós, pós esse evento, isso acontecerá na nossa morte física. Luke 21:28. Lucas 21:28. And here I'm going to ask, this is very important, so I'm going to ask our AT&T operator to put this up on the screen. Que é muito importante, então vou pedir para o nosso operador colocar na tela. This is very important. Isso aqui é muito importante. Mucho, 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 mucho. Importante. Very important. Luke 21:28. Lucas 21:28. If we go back to Luke 21:21, Nós voltarmos para Lucas 21:21, actually in verse 22,
Aliás, no 22. The days when the Roman army surround Jerusalem, these are the days of vengeance that all things in Scripture must be fulfilled. How much? What about the book of Enoch? Must be fulfilled. How about the book of Nehemiah? Must be fulfilled. How about the book of Ezra? Must be. How about 2 Chronicles? Must be. How about the book of Revelation? Must be fulfilled. Everything written will be fulfilled when you see the Roman army surrounding Jerusalem. Lucas 21, 22. Todas as coisas, quando os romanos cercarem a cidade de Jerusalém, esses são os dias da vingança, onde todas as coisas que estão escritas, quantas coisas? Todas as coisas. Enoque, 1 Coríntios, 2 de Crônica, tudo que está escrito tem que ser cumprido. Quando os romanos cercarem Jerusalém. Verse 27, then they will see the Ben-Adam coming on clouds with a large army and great Tiferet. Aí, versículo 27, então eles verão o Ben-Adam vindo nas nuvens com um exército grande, grande Tiferet. And when these things begin to come to pass, watch this, look up, lift up your heads, for your what? Your redemption is not at Calvary, but your redemption is when I come back, when? On the clouds of Shamayim. E quando essas coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e levantem suas cabeças, pois o quê? A sua redenção se aproxima, a redenção do corpo. E quando que a redenção acontece? Quando ele volta nas nuvens de poder e grande glória. When will the redemption of our body occur? Quando que a redenção do nosso corpo ocorrerá? When the Ben-Adam returns on the clouds, verse 27, Luke 21:27. Quando o Ben-Adam voltar, Lucas 21, 27. And should we look down or up? E aí tem que olhar para baixo ou para cima? Should we look down and be discouraged and desperate, or look up? Nós temos que olhar para baixo, ficar desanimado e desesperado, ou olhar For para your cima? redemption did not occur when I rose from the dead. Your bodily redemption will occur when I return on the clouds of the first century. Porque a tua redenção não aconteceu quando eu ressuscitei. A tua redenção acontecerá quando eu retornar nas nuvens de grande glória do primeiro século. Well, look at verse 24. Well, when will you come on the clouds and our bodies be redeemed? Mas olha Lucas 20, you said 21, 24? Yes, 21. Agora, versículo 24. Quando que nossos corpos serão redimidos? But when all of you fall by the end of the edge of the sword, Quando todos vocês caírem pelo fio da espada, the 70 AD exile, the galut occurs, o exílio de 70 AD, a galuta ocorrer, and Jerusalem is trodden down and destroyed by the Gentiles until the time of the Gentiles are fulfilled. When was the time of the Gentiles fulfilled? May 14th, 1948? No. June 1967? No. That's a Zionist, an Israeli political Zionist lie. The time of the Gentiles were fulfilled when Yahuwah kicked the Gentiles out of Jerusalem. Who were the Gentiles? That's right. The fake Jews and the fake priesthood. Those were the Gentiles. e Yerushalayim será pisada pelas nações até que o tempo das nações seja cumprido. Beleza? Quem eram essas nações e quando que esse tempo dos gentios foi cumprido? Em 14 de maio de 1948? Não. Em junho de 67? Não. Isso aconteceu quando Yahushua tirou os gentios da Jerusalém antiga. Quem eram esses gentios? Os falsos judeus e os falsos sacerdotes. Esses eram os gentios que não pertenciam mais ao povo de Yahweh. Let's be honest. We used to think that the time of the Gentiles was when Israel took back Jerusalem in June of 1967. That's what we were taught. That's dispensational garbage. Sejamos honestos, a gente pensou que o tempo dos judeus acabou quando Jerusalém tomou novamente o controle da cidade, quando os judeus tomaram o controle de Jerusalém em 67. Isso é um lixo dispensacionalista. Some say May 1948 when the modern state of Israel was born. Alguns falam em maio de 1948, quando o Estado moderno de Israel nasceu. And the Gentiles no longer had control over Jerusalem and the Jews returned. Os gentios não tiveram mais controle sobre Jerusalém e os judeus voltaram. And we're not going to get into that whole doctrine, but now we understand. E não vamos entrar nessa doutrina inteira, mas agora nós entendemos. The time of the Gentiles' control of heaven and earth came to an end at the end of the Adamic Mosaic age, and they were thrown out of the vineyard. They were thrown out of the vineyard, and now there's a new nation bringing forth the fruits of the vineyard thereof, Matthew 21. E agora nós Isaiah sabemos que chapter 5. Agora nós sabemos que os gentios foram tirados daquele local, e nós sabemos quem foi os gentios que não conseguiram dar fruto no tempo da visitação deles. E agora essa mesma terra, ou a nova Yerushalayim, foi dada para o novo povo, para a nova nação tola de Yahweh, que estão dando os frutos dela. Mateus 21, Isaías 65. So we just read, raise your heads, look up. Então levantem suas cabeças, olha para a tela.
Because the redemption of your goof is drawing near. Porque a redenção dos seus corpos está próxima. The return of Messiah on the clouds of the first century are the link to the final bodily liberation from corruption. O retorno do Mashiach do primeiro século é a conexão com a redenção do corpo físico. When does our redemption draw near? Quando que a nossa redenção se aproxima? When the Roman army surrounds Jerusalem and the abomination of desolation occurs in the temple. Quando os exércitos romanos cercarem Jerusalém e a abominação da desolação no templo Can that acontecer. occur today? No, never. Why? Isso pode acontecer hoje? Thank Não, you. nunca. Por quê? Of course, light years ahead of these scholars. O Cristo está anos-luz acima dos eruditos. There's no Roman army and there's no temple. Não há mais exércitos romanos e também não há mais templo. So explain to me how we're supposed to look up for our redemption when all the prerequisites have been fulfilled and are no longer in place for any Christ Jesus to come at any point in the future, because all the prerequisites are now gone, missing. Então explica para mim como é que o Senhor Jesus Cristo vai voltar ainda, sendo que nenhum dos pré-requisitos que tem para ele voltar Oh, existem that hoje em dia. Son of Man had to return Esse filho do homem teve que retornar, when that temple was still standing. quando aquele templo ainda estava de pé. You know it, I know it, and most importantly, Scripture declares it. Vocês sabem, eu sei, e mais importante, as escrituras o declaram. And go with me, please, to Ephesians 4:30. Vamos comigo para Efésios 4:30. Ephesians 4:30. Efésios 4:30. You all like the Jumbotron? You could see what I'm doing. Gostaram da telona? Vocês estão vendo o que eu tô fazendo aqui. Isn't that a beautiful thing? Keep an eye on Sholiach. É lindo Let's manter um play, olho no keep an eye on Sholiach. Sholiach. Ephesians 4:30. Efésios 4:30. Is anyone enjoying? Tem alguém curtindo? I said, is anyone enjoying? Tem alguém curtindo? Ephesians 4:30. Efésios 4:30. And grieve not the Ruach HaKadosh E não lamentem o Ruach HaKadosh of Yahuwah given to you by Yahuwah, de Yahweh dado para vocês por Yahweh. which is the deposit or the down payment or the proof Que é o depósito ou a entrada ou a prova. that the first and second coming occurred, A primeira e segunda vinda ocorreram. and we are sealed with the Spirit, Nós estamos selados com o Espírito, waiting for the Yom HaGeulah, esperando pelo Yom HaGeulah. the day of redemption. So when this was written to the Ephesians from a Roman jail in the 50s, E, o dia da redenção. Então, quando isso foi escrito para os Efésios numa cadeia romana, the sacrifice of the lamb on Calvary had been finished. o Calvário da Terra, o sacrifício da Terra foi feito the e cumprido return no of- Calvário, But the return of Yahusha 15 years into the future had not yet occurred. mas o retorno de Yahusha ainda há 15 anos no futuro não havia ocorrido. So the Ruach was given to the believers in Ephesus and all believers Então o Ruach tinha sido dado aos crentes em Éfeso e todos os crentes para esse that efeito. they were marked to be physically redeemed or redeemed bodily. They were marked by the sealing of the Ruach. Yes, the sealing of the Ruach is the mark that they would be physically redeemed in about 15 years. And the same sealing of the Ruach is our mark that when we die, we will be resurrected and we will have our redemption body. E esses crentes de Éfeso foram redimidos e eles foram marcados pelo Ruach. Eles foram marcados pelo Ruach. E, basicamente, essa marcação é que eles seriam redimidos no dia da redenção. E esse mesmo Ruach é a mesma marca que nós temos de que já fomos redimidos porque a redenção já aconteceu. That seal marked them that in 15 years, when he returned, they would receive the redemption of their body. Look up. What did he say in Luke 21:28? Look up where? To the clouds of my return. When? In the first century. And then you'll know that your body is being redeemed at that exact time. Not 3,000 years in the future where there's no Roman army. Not 3,000 years in the future where there's no temple. Not 3,000 years in the future where there's no Levitical high priest.
Então, essa marca das pessoas de Éfeso é o Ruach, o mesmo Ruach que Yahusha deu para todos em Atos capítulo 2. O que ele falou em Lucas 21? Olhem para cima. Quando os exércitos cercaram Jerusalém? Olhem para cima, porque a sua redenção está próxima. Esse é o mesmo momento, mesmo tempo, mesmo primeiro século que o Sholiach Shaul está escrevendo para Éfeso, 15 anos antes de acontecer. Essa redenção viria no dia da redenção. Por que tinha que olhar para cima? Para as nuvens do retorno. So the next time somebody says to you, where's this crazy covenant eschatology doctrine come from? Então, na próxima vez que alguém perguntar para ti, de onde que vem essa escatologia da aliança aí, essa loucura? Trains dogs, okay? You know who it is. Can you repeat that? Didn't catch it. A guy who trains dogs. Cara que treina cachorros. He accused me of being a Jesuit. He said he always knew I was a Jesuit. Ele me acusou de ser jesuíta. Ele falou, eu sempre soube That's que why eu when era I came to jesuíta. Bromfield, he didn't show up to hear me preach because he always figured I was a fake Jew, and now that I believe that Yahushua returned, that proves that I'm a Jesuit. Ele falou que nunca veio para uma conferência porque ele sempre achou que eu fosse um judeu falso, e agora que eu estou falando do retorno do Mashiach, ele tem certeza que eu sou um jesuíta. Well, if I'm a Jesuit, então, se eu sou jesuíta, the apostles preached the return of Yahushua in the first century. os apóstolos pregaram o retorno de Yahushua no primeiro século. Yahushua preached his return in the first century. Yahushua pregou o próprio retorno no primeiro século. So were they also Jesuits 300, 400 years before the Jesuits were created? Então eles também eram jesuítas 400 anos antes dos jesuítas serem criados? That's what happens when you spend all your time around dogs. É isso que acontece quando você passa o tempo inteiro ao redor de Stop cachorro. training dogs and get your butt out of your ass. Para de treinar cachorro e tira a tua cabeça da tua How bunda. you like me now? The New Yorker came out. Say Shaliach, you're pardoned. Diz pra mim, Sholiach, The está New Yorker perdoado. came out for all right. You're pardoned. You're O pardoned. Nova Iorquino apareceu. Beleza, a gente te perdoa. And the dog's barking. The dog agrees with me. Look at that. Put that dog on the microphone. All the dogs on the neighborhood are barking now at the same time. Wow, check this out. When I was talking about the dogs, the dog guy that accused me of being a Jesuit, all the dogs in Brazil started barking. That is crazy. No, they just started. Yeah, but what are they saying? Are you a Jesuit? They say, I love Shawiach, leave him alone. Eles estão dizendo, eu amo o Sholiach, deixa ele em paz. I love Shawiach, leave him alone. All right. So Ephesians 4:30 mentions Efésios 4:30 menciona being sealed for the future, meaning in 55 AD, the day of redemption is about 15 years away. You're sealed. Don't worry. He's got you covered. He's got the seal on you, baby. menciona sendo selados com o Ruach, isso foi em 55 AD, então ele está basicamente dizendo, Yahweh já selou você, está tudo tranquilo, fica de boa, vai acontecer daqui a pouco. All this will take place on the final day of the Mosaic Adamic age, Tudo isso vai acontecer no dia final da época mosaico-adâmica, when both spirit, first coming, and body, second coming, is fully redeemed. Quando tanto o espírito, primeira vinda, e o corpo, segunda vinda, serão completamente redimidos. This means, put the notes up, please, without the return of Messiah, Isso significa que, sem o retorno do Mashiach, the only thing the believer is left with is a seal or a promise, a única coisa que o crente tem restante é um selo, uma promessa, not the actual redemption of the seal, mas não a verdadeira redenção do selo, i.e. marriage, ou seja, o casamento, i.e. resurrection, ou seja, a ressurreição, being the bride of Yahushua, not merely a friend with benefits. sendo a noiva de Yahushua, não meramente uma amiga com benefícios. The fact that he returned now has made us the bride, and we don't have to worry about being illicit friends with benefits. O fato de que ele retornou nos diz claramente que nós somos a noiva e não temos que ter medo de ser amiga com benefícios somente. We just read that in 2 Corinthians 5:5. Acabamos de ler isso em 2 Coríntios 5:5. Brothers and sisters, the promised transition. Irmãos e irmãs, a transição See, prometida. does you believe in transition? Absolutely. Yahweh acredita em transição? Sim. Put me back up. But not the transition of today. Oh, they're transiting. Where are they going from Long Island to Brooklyn? What do you mean transiting? Mas You não as know, transições you know what de that hoje. means today, right? If someone's transiting, right? You know what that means today. Mas não essa transição de hoje. Ah, não, tal pessoa está transicionando. Ela está indo da onde? Do Amapá para Rondônia? O que está acontecendo? Não, a transição de hoje em dia é de sexo, a gente sabe. But for every devil and demonic unclean lie about transgender transitioning, Mas para toda mentira demoníaca de transgênero, de transicionamento,
It is a cheap, beggarly, worthless substitute of the real transition, Isso é uma substituição pobre e demoníaca da verdadeira which transição. occurred from 66 to 70 AD for the living believers in the first century, and for us when we die, when he took their poor, lowly body and transitioned it onto his glorious body, somebody. Essa transição que aconteceu entre 66 e 70 AD, onde ele pegou os nossos corpos pobres, pequenos e de pó e transicionou eles para estarmos diante dele, no seu corpo, da maneira como ele é. Oh, Nós seremos. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Sing it, help me. It is Shabbat. It is. Again. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. Praise Yahuwah. That's nice. Look at that. It is Shabbat. Beautiful. Shabbat Shalom. Kol Yisrael. Shabbat shalom, yo. Shabbat Shalom. I have returned, says the Son of Yahuwah. Just like I promised, bringing love anew. On the clouds of glory, see the angels gleam. The promise fulfilled, like a sweet dream. From the heavens above, I came down to you with a message of hope and a heart so true. In a time long past, in the first century, trust in my word, let it set you free. Wait no more, hear the call, yes no more, I'm here for all. Speculate no more, let the truth unfold. I've returned with a story to be told. Through the trials of life, when shadows loom, I bring the light, let your spirit bloom. The world may doubt, but just look around. In every heart, my love can be found. Put aside the creeds, let the spirit guide. In the rhythm of life, let your soul abide. In every whisper, in the wind's sweet flow, feel the presence, let the love grow. Wait no more, hear the call, guess no more, I'm here for all. Speculate no more, let the truth unfold. I've returned with a story to be told. I walk the shore in the lands of old, casting nets of mercy while the seas unfold.